Olá! Vamos terminar essa semana de interpolação olhando para as bases de polinômios que a gente conheceu, né, no vídeo passado. Então, no vídeo passado a gente viu, né, que a interpolação de Lagrange tinha alguns polinômios preferidos em função dos nós que você escolhia, né, que valiam 0 e 1. Vamos ver qual é a cara desses polinômios. Então, né, eu vou mudar aqui a nossa função que eu vou importar. A gente vai pegar uma base de Lagrange, né, porque é a base de Lagrange que serve para a gente fazer esses gráficos, e essa função retorna para a gente a base. Então, vamos começar olhando para os nós no intervalo 0, 1. Então, eu vou pegar 5 pontos no intervalo 0, 1. Então, 0, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Né? Tem 5 pontos, mas é um polinômio de grau 4 e os denominadores são 4. A gente pega essa base e vamos fazer o gráfico deles. Então, a gente vai pegar um monte de pontos para fazer o desenho, né, do polinômio, fazer um gráfico deles, e eu vou adicionar esse scatter aqui para a gente ver qual é o valor, né, do polinômio que vale 1. Tem uma legendazinha bonitinha e um grid. Então aqui os nossos 5 polinômios de grau 4 com nós igualmente espaçados no intervalo 0, 1, certo? Então o primeiro polinômio ele é azul, né? O nó dele é o 0, então ele vale 1 no 0 e 0 nos outros. E se vocês olharem, né, são esses pontos aqui. E acho que essa figura já deixa muito claro porque a gente chama de nó de interpolação. Né? Parece que você pregou os seus polinômios com 0 em cada um desses valores, exceto em um deles. E cada polinômio está pregado em todos os outros nós, menos em um, que é o ponto onde ele vale 1. Né? Então, aqui quando a gente chama de nó, o polinômio associado ao nó, ele não vale 0 naquele nó. Ele está preso em todos os outros. Certo? Então, a gente vê aqui como é que esses polinômios são. Então, esse, né, em azul, ele começa grande e fica pequenininho aqui, oscilando em torno do 0. Claro, né, ele tem que oscilar, ele tem que passar em todos eles. O segundo, ele já sobe acima do 1, desce, fica aqui. Esse terceiro, né, que tem um nó no meio, ele é simétrico. E, na verdade, tudo é simétrico. Né? O que tem 0,75 ele é exatamente simétrico do 0,25. E o que tem 1 é exatamente simétrico do 1, do 0. Né? Nada muito surpreendente aqui. Os pontos estão simétricos, é só você fazer uma reflexão, dá tudo certinho. Bom, então isso daqui é o que a gente vê com 5 nós. A gente poderia fazer mais, mas antes de fazer mais, que é o que a gente vai fazer o resto desse notebook, minha pergunta fica, o que acontece se em vez de estar com 5 nós no intervalo 0,1, você tivesse 5 nós no intervalo 0π? Como é que os polinômios iam mudar? Ia mudar de um jeito fácil, de um jeito difícil? Não dá para saber? Dá para saber muito pouco? Enfim. Tem alguma equação que liga eles e, portanto, seria fácil? Dá uma pensada. Pensou? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos botar mais nós. Não é isso? A gente está acostumado a aumentar o número de pontos para ver se fica melhor e tal. Vamos aumentar o número de pontos e ver se fica melhor. Então a gente vai botar mais pontos. Vamos botar 11 pontos. Então os nós vão dar 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. E a primeira coisa que a gente vê é que essa tripazinha de todo mundo no 1 continua lá, bem comportada. Mas tem uns bulbos aqui na borda. Esses bulbos deveriam sugerir o que a gente viu no vídeo da aula 4, né? Que tinha umas certas sobressalências que na borda não aproximava muito bem e tinha mais erro numérico na borda do que no meio. É porque os polinômios da base, eles são... Alguns polinômios da base, não todos, são bem grandes na borda e não são grandes no meio. Tem que ter um olho bom aqui, né? O polinômio 0, ele começa aqui no 1 e ele fica se enrolando aqui. Então ele não sai de perto do 0. Mas esse polinômio marrom aqui é exatamente o polinômio marrom que tem o nó no 0,5, que é relativamente grande, né? Porque ele vai oscilando e quando ele faz a última oscilação dele, ele oscila de uma forma mais ou menos forte. Se você pegar um polinômio meio perto dele, né, que é o rosa ele também oscila bem aqui, né? Perto do 1 e oscila relativamente bem também perto do 0, não tanto quanto ele oscilou no 1. A mesma coisa para o roxo, né, que oscilam para baixo. E aí, continuando, né, eu tenho esse vermelho e o cinza que oscilam desse lado. Como vocês podem imaginar, né, esses polinômios são positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos. Então, esses lobos, né, essas bordas arredondadas que aparecem aqui, também alternam de sinal, né, positivo e negativo, conforme a gente vai atravessando. Bom,
Mesma pergunta? E se fossem nós no intervalo 0π? Será que também tinha esse fenômeno? Será que não? Será que esse fenômeno era maior, menor? O que acontece se você tivesse feito esses 11 nós no intervalo 0π em vez de fazer no intervalo 0,1? E talvez aqui você já possa começar a trocar 0π por AB com A e B, dois números reais, quaisquer, grandes, pequenos, né? Será que aumenta? Será que não? O que acontece? O que você acha que acontece? Depois faça uma conta e tente demonstrar o que acontece. Enquanto depois disso, vamos botar mais nós ainda. E vocês provavelmente já devem adivinhar o que vai acontecer, né? Então, né? Vamos botar 31 nós, polinômios de grau 30, e polinômios de grau 30 chegam em 1 milhão, ou quase 1 milhão. Não exatamente 1 milhão, né? Não bateu ali, mas chegou bem pertinho. E, bom, vocês podem imaginar que os caras que estão dando esses números gigantescos são os caras que estão aqui, né? 14, 15, 16. Né? Dá para ver o 16, que é o rosinha aqui. Dá para ver o 15, que é o marrom aqui, certo? E, bom, os nós valem todos uns. Vocês vão ter que acreditar em mim, certo? Não dá para ver nessa escala zoada, né? 1 milhão. Não tem 1 milhão de pixels na vertical em nenhuma tela de computador que eu conheça. Então não dá para ver o que está acontecendo aqui. Mas a gente pode muito bem acreditar que foi esse gráfico aqui, só que tá todo mundo no 1 e o resto tem esses bulbos aqui com 1 milhão. Né? Parece mais um brinquedo ou parece outra coisa, não parece exatamente polinômios muito legais para interpolar. E aí você vê, né, que com polinômios de grau 30 você tem coisas da ordem de 1 milhão. Então se você tiver um erro da ordem de 10 a menos 16 no coeficiente do polinômio 15, isso se traduz num ruído de 10 a sexta vezes 10 a menos 16, ou seja, 10 a menos 10 no bordo do intervalo. Então, é mais ou menos aqui que o erro de arredondamento, por um lado, amplifica no bordo. Não é que você tenha muito erro na hora de fazer a conta no bordo, é que para você achar o valor aqui no meio, qualquer errinho de truncamento, sempre tem um pouco, metade da precisão entre um número e o seguinte no computador, você vai acabar tendo, mais ou menos. E aí, você bota isso, não se explode no bordo. Então, isso aqui não tem muito que você possa fazer. Não adianta nem botar mais nós, mais ainda, certo? Viraria só pontos de interrogação. Você está fazendo, provavelmente, uma grande besteira. Então, bom, o que a gente pode fazer? E aí, a resposta, mais ou menos, para isso são outros nós. Nós igualmente espaçados, como a gente fez aqui, não são exatamente uma boa ideia. Tá? A razão disso é que você botar nós igualmente espaçados no meio acaba fazendo essas oscilações no bordo. Existem outras formas de proceder e uma delas são os nós de Chebyshev, certo? Que são nós espertamente espaçados. Eu não vou entrar muito no detalhe de como eles são construídos, nem por que eles são ótimos, que são para fazer interpolação polinomial, tá? Mas esses nós não são uniformemente espaçados. Para vocês verem, né? Eu vou criar 30 nós de Chebyshev igualmente espaçados. Então aqui os 30 nós igualmente espaçados, certo? Então, não igualmente espaçados, né? Chebyshev, eles são bem concentrados no bordo e mais espaçados no meio. E aí a vantagem disso é que o polinômio que está aqui no meio, que oscilava loucamente no bordo, como ele tem vários nós no bordo segurando ele, ele acaba não fugindo para 1 milhão. E só para a gente terminar essa demonstração visual, depois tem uma demonstração matemática de por que os polinômios de Chebyshev não zoam a nossa vida. Se você pegar a base de Lagrange correspondente a esses nós, e não aos nós que a gente tinha antigamente, os polinômios são todos entre 0 e 1. Ou entre 1 e 0,25 aqui, certo? Então, o máximo deles é bastante bem comportado, certo? Não tem nenhum polinômio deles que está fazendo coisas muito oscilatórias. E é exatamente por isso que esses polinômios são muito bons. Porque os nós, como a gente falou, né, que estão não uniformemente espaçados, eles vão segurar os polinômios de forma que eles não oscilem de maneira muito violenta. Eles valem 1 e depois eles ficam presos entre 0, aqui, né, 0,25 e 1, sem
muito mais problemas. E aqui está uma coisa talvez um pouco surpreendente. Se você quiser interpolar um fenômeno com muitos pontos, para esse fenômeno, né, dessa explosão no bordo do polinômio que está acertando o valor no meio ser relevante, certo? Uma coisa é 6, outra coisa é 1 milhão, certo? 6 é ruim, mas não é tão ruim, que era o que acontecia quando a gente tinha 10 pontos. Quando a gente tem 30 pontos, se você vai botar 30 pontos para fazer interpolação, isso começa a ser relevante, certo? Como a gente viu, da ordem de 1 milhão. E aí, se você quiser fazer uma coisa um pouquinho melhor, você tem que escolher uma base, né? E você tem que escolher os nós não uniformemente espaçados. E isso pode ser um problema, porque pegar esses nós não uniformemente espaçados pode ser meio difícil. Só para a gente ter uma ideia, né? O primeiro nó é 0.999, na verdade está truncado para 3 casas decimais. O seguinte está a 5, o seguinte está a 10 e o seguinte está a 15. Então é meio uma PA. Eles estão bem clusterizados no início e eles vão aumentando. Não é exatamente uma PA, se você sair do bordo deixa de ser uma PA, mas se você olhar para o 15º, ele está separado de 51 do seu vizinho, certo? E 51 do outro. E o 51 está separado de 50 do 601, separado de 49 do 50, certo? Então, é separado de 47 do outro. Então, realmente, certo? Tem esse espaçamento que é não uniforme, que está distribuindo pontos bem concentrados nas bordas para evitar essa oscilação frenética nas bordas que explode para 1 milhão, e pontos mais espaçados no meio. Só que pode ser muito difícil. Se você só tem uma função que você vai calcular, beleza. Mas se você está amostrando coisas, você está pegando a temperatura ao longo do dia e você vai interpolar, pode ser muito complicado instrumentar isso assim, certo? É muito mais fácil você pegar pontos uniformemente espaçados, é só, né, fazer um mecanismo periódico. Para você amostrar pontos assim, é mais difícil. Então, fica aqui um pouco as limitações, né, da interpolação polinomial. Uma parte dessas a gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar de interpolação ou séries de Fourier, né, que fazem uma aproximação de uma função, não por um polinômio, mas por funções trigonométricas. E aí, por conta da periodicidade das funções trigonométricas, essa interpolação com Fourier já resolve vários problemas. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, eu vou deixar vocês olhando para esses gráficos, né, e brincando um pouco de mudar o número de pontos, mudar quais são os nós e ver esses fenômenos acontecendo. É isso. A gente se vê semana que vem.